Pois é, agora que a Selic tá baixando, os bancos provavelmente vão começar uma guerrinha pra pegar o teu dinheiro. 110% do CDI pra cá, 130% do CDI pra lá. Mas vamos entrar no detalhe, qual é a minha opinião sobre esses investimentos? Quanto rende? Galera, olha só, eu montei uma planilha pra gente poder comparar 100% do CDI, 106, 110, 120 e 130% do CDI. Você vai acompanhar até o fim do vídeo e a gente vai mostrar também aquelas letrinhas miúdas, sabe? Que geralmente fica lá no rodapé da página. Vamos passar por elas porque é muito importante. Pessoal, o objetivo desse canal é ensinar educação financeira para você da forma que eu gostaria que tivessem me ensinado. Por isso que antes da gente falar de quanto vai render, se vale a pena, se não vale, vamos tratar do principal conceito sobre os investimentos de renda fixa, ou melhor, sobre o mercado de crédito como um todo. Sabe quando você usa o cartão de crédito? Quando você faz um financiamento? Quando um país empresta dinheiro para o outro? Por detrás de todos esses serviços financeiros, existe um conceito que provavelmente você não sabe. Eu também não sabia. E esse conceito é um dos mais importantes que você entenda para se tornar um bom investidor. Eu vou explicar ele agora com uma bela de uma história para ficar bem didático aqui. Primeira coisa que você precisa entender, eu botei essa imagem na tela, é que o risco e o retorno, ou seja, o risco de você perder o seu dinheiro e o retorno, a rentabilidade do quanto que você vai ganhar ali no final, sempre vão andar de mãos dadas, porque o mercado funciona assim. Olha só, tá vendo aqui? A gente tem um penhasco com uma tábua aqui no meio do caminho e um tesouro no fim do túnel ali, no fim do caminho, do percurso. Esse homenzinho aqui, ó, ele decidiu se aventurar, porque ele olhou para o tesouro, ele olhou para a rentabilidade e ele falou, opa, esse tesouro aqui compensa. O risco, qual que é o risco que ele tá correndo aqui? O risco de vida, né? No caso aqui, se ele cair do penhasco, ele tá arriscando a vida dele, vai ladeira abaixo aí, beleléu. Só que olha só para você entender, quanto maior o prêmio no fim do caminho, quanto maior o retorno final, mais risco esse homenzinho aqui tá disposto a correr. Você acha mesmo que ele ia enfrentar esse desfiladeiro aqui, esse barranco, se o prêmio no final fosse só uma moedinha minúscula? É lógico que não ia compensar. Então, este princípio, ele é muito fundamental e eu vou contar uma história para você agora para você entender da onde surgiu isso. Porque os canais sempre estão falando por aí, risco e retorno, mas ninguém explica direito. Então, olha só, temos aqui, quanto maior o risco, maior tem que ser a rentabilidade para compensar financeiramente. Quanto menor o risco, menor vai ser a rentabilidade também, porque você não tá correndo tanto risco assim. Então, se o desfiladeiro aqui, ó, fosse só 1 centímetrozinho, ou seja, quase risco nenhum de você cair, provavelmente o retorno ali, o tesouro no fim do caminho ali, seria um retorno bem mais baixo. Mas vamos lá para você entender esse conceito do risco e retorno. Imagine que você tem muito dinheiro aí guardado e você quer começar a montar um negócio de empréstimo de dinheiro. Você tá familiarizado com isso, né? Quando a gente investe dinheiro no banco, coloca lá no CDB ou numa poupança, a gente tá emprestando o nosso dinheiro para os bancos. Aqui nesse caso, na nossa historinha, a gente tem aqui o tiozinho do monóculo aqui, né? E ele tem dinheiro na mão, ele quer abrir um negócio e ele vai começar a emprestar dinheiro para as pessoas em troca de uma taxa de juros, de uma rentabilidade. As pessoas então começaram a fazer fila, até porque todo mundo quer dinheiro, né? Então olha lá, tem uma fila de pessoas e aí o que é que o tiozinho do monóculo faz? Ele pega a primeira pessoa da fila e ele analisa o risco dessa pessoa. Peraí, essa pessoa, ela tem um emprego fixo? Ela tem estabilidade financeira? Ela tem um negócio bacana? Dependendo do risco dessa pessoa, o tiozinho do monóculo vai classificar essa pessoa num grupo. Então olha só, vamos supor que essa pessoa aqui ele colocou no grupo laranja com um risco alto, ele vai lá e joga a pessoa pro lado de lá. Próximo na fila, vem o próximo. Aí vem a próxima pessoa, ele classificou essa pessoa no grupo azul e jogou essa pessoa pro grupo azul. Próxima pessoa da fila. E ele vai fazendo isso com todo mundo. Conforme a fila anda, ele vai classificando as pessoas conforme o risco dessa pessoa. Você vai entender o porquê disso. O fato é que depois que a fila andar e todo mundo for classificado, cada pessoa vai ter o seu grupo. Olha lá, temos as pessoas laranjas aqui que foram classificadas no risco de 50%, ou seja, metade daquelas pessoas ali do grupo da laranja provavelmente não vão
conseguir devolver o dinheiro para o tio do monóculo. Ele categorizou, opa, o risco dessa pessoa é muito alta, é bem provável que ela vai se enrolar, ela não vai conseguir pagar a conta e eu vou, ó, perder metade do meu dinheiro aqui. Então ele coloca todo mundo do grupo laranja no risco de 50%. E ele vai fazendo isso com todo mundo, ele vai formar vários grupos, né? Então eu tenho aqui o grupo azul com risco de 30%, tenho aqui esse grupo verde claro com risco de 20% e o grupo verde escuro com risco de 10%. Galera, qual que é a questão aqui? Qual é a conta que o tio do monóculo, que é muito esperto, ele vai fazer? Ele tem que fazer a seguinte conta: se eu emprestar dinheiro para esse grupo, eu sei que uma parcela das pessoas não vai me pagar de volta. Então eu tenho que fazer, para conta fechar, para conta bater financeiramente, eu tenho que fazer com que as pessoas que não pagam, ou seja, a galera do calote, seja de certa forma compensada pelas pessoas daquele grupo que pagam a conta. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó, o grupo verde claro é o grupo de risco 10%. Eu tenho aqui nesse grupo que 10% das pessoas não vai conseguir pagar a conta, vai dar um calote. Então o tio do monóculo, ele já sabe que ele vai perder 10% do dinheiro aqui. Qual que é a conta que eles fazem? E eu tô falando eles porque todo mundo do mercado financeiro faz essa conta. Eles pegam os 10% de perda e eles dividem pelos 90% restante das pessoas que vão pagar. Ai, Diego, não entendi nada. Pensa o seguinte, eu vou pegar 10% que eu sei que eu vou ter uma perda e eu vou dividir essa perda de 10% para as outras 90% que vão sobrar pagarem a conta. E aí quando você faz essa conta, 10% que é o calote, dividido por 90%, que é eu sei que os pagadores em dia, vezes 100, isso daqui vai me dar 11% de taxa de juros. Então o tio do monóculo, ele pensa, opa, se eu vier aqui no pessoal do risco verde, escuro, e cobrar 11% de juros dessas pessoas, eu já fico no 0 a 0, já tá compensando pra mim. Porque, peraí, eu sei que uma parte não vai pagar, mas as outras pessoas que estão ali pagando, elas têm que fazer a conta fechar financeiramente. Então é como se o grupo pagasse o pato. E quanto maior o risco do grupo, maior a taxa de juros. Eles sempre fazem essa conta. Então, por exemplo, o risco de 20%, eles vão pegar 20%, dividir por 80%, porque vai sobrar 80% das pessoas ali que vão pagar direitinho, e aí você tem uma taxa de juros. Olha lá, quando o risco for de 20%, os juros vai ser de 25% aproximadamente. Eu calculei aqui, ó, para você ver, para cada um dos grupos. Olha lá. Risco 10%, os juros tem que ser 11% para compensar. Risco 20%, os juros tem que ser 25% para compensar. E assim por diante. Quanto maior o risco, tá vendo que maior tem que ser a taxa de juros? Olha lá, ó, o risco de 50% da galera que é a mais caloteira, mais arriscada de todas, tem que ter um juros de 100%. As pessoas têm que pagar 100% ao ano, por exemplo, para compensar para o tio do monóculo. A regra tá valendo. Olha lá, quanto maior o risco, maior tem que ser a taxa de juros, a rentabilidade daquele grupo do tio do monóculo para compensar este risco. Olha que da hora! Você viu uma conta matemática aqui que prova como é que isso aqui funciona no mercado. É exatamente por isso que vai começar uma guerra dos bancos para colocar uma taxa de juros maior. Eles querem você como cliente ali. Eles têm que pagar um retorno a mais para compensar o risco. E a gente vai falar do risco ali do PagBank, que inclusive está pagando 130% do CDI, já já. Mas esse método aqui, essa conta aqui, ela é feita por todo mundo do mercado financeiro. Então o tio do monóculo lá, sei lá, um banco, quando ele vai emprestar dinheiro para as pessoas, ele faz essa conta, ele classifica o risco das pessoas e coloca uma taxa de juros conforme o risco. Se a gente olhar para o Banco Mundial, aquele FMI, eles emprestam dinheiro para os países conforme o risco do país. Olha lá, quanto mais arriscado for o país, maior tem que ser a taxa de juros daquele país. Meu Deus do céu, Diego, as coisas estão conectando na minha cabeça agora. É por isso que os juros do Brasil é muito maior que os juros dos Estados Unidos? Exatamente. Você pega a renda fixa dos Estados Unidos, por que ela é muito mais baixa que a do Brasil? Porque o risco dos Estados Unidos não conseguir pagar a conta, o país ali, o governo, é muito mais baixo, criatura. Então eles fazem isso, ó, o Banco Central vai colocar o risco lá dos países, ó. Ah, o Brasil
Brasil vai cair aqui no risco 30, então os juros tem que ser tal. Aí eu tenho aqui a Alemanha, a França, tenho o Canadá, os Estados Unidos. Conforme o risco do país, a taxa de juros daquele país tem que ser maior ou menor. É por isso que o Banco Central não pode chegar e abaixar a taxa Selic de uma hora para outra. E é exatamente este processo que nós, investidores, temos que ter em mente. Olha lá, Maria Joaquina, linda, maravilhosa na nossa história, ela vai decidir qual vai ser o banco que ela vai colocar o dinheiro dela. Então, o que ela vai fazer? Opa, qual que é o risco dos bancos? Eu tenho lá os banquinhos laranja, os banquinhos azul, os banquinhos amarelos, os banquinhos verde. Qual é o risco daquele banco? Quanto mais arriscado for aquele banco, mais ele tem que pagar de rentabilidade, de juros, para compensar para você. Então, o mesmo cálculo que o Itaú vai fazer lá para os clientes, para quem que ele vai aprovar o financiamento imobiliário ou não, é o mesmo cálculo que você tem que fazer. Será que o risco daquele banco compensa o retorno que ele me paga? E aí começam a surgir vários CDBs aí. Você pega um banco tradicional, um banco top, um dos maiores bancos, por exemplo, o Itaú, ele vai pagar 100% do CDI. Ele não vai pagar mais do que isso. Aliás, galera, até pouco tempo atrás, um Itaú da vida pagava 90% do CDI no máximo, porque não existia banco digital, não existia concorrência. Então eles pagavam menos, 80% do CDI. Ou às vezes só deixar a poupança disponível, né? A poupança rende 70% do CDI. Hoje, né, que tem muita concorrência, isso fez com que até os bancões, Itaú, Santander, tenham lá assim caixinhas e investimentos rendendo 100% do CDI. Mas isso é hoje em dia. Agora, quando você pega, por exemplo, um banco menor, Diego, mas o Banco Inter vai me render 102%. Por que será? Só porque eles são bonzinhos? Não, eles têm que compensar um risco maior. Eu já mostrei aqui no canal. O Banco Inter, ele é 20 vezes menor em termos de valor de mercado do que o Nubank. Então, existe riscos diferentes conforme o banco. Portanto, bora lá. Olha só, gente, tô aqui na página do PagBank. Eles fizeram uma propaganda, ó, do CDB 130% do CDI com rating AAA, é um rating máximo aí de segurança. E isso aqui é bacana, isso aqui chama o olho do investidor. Só que lembra, gente, com grandes rentabilidades vem grandes riscos também, né? Ninguém é bonzinho aqui no mercado, não. O PagBank fez isso aqui para chamar cliente e porque ele tem que compensar o risco dele. Ele é uma instituição muito menor do que o Itaú, do que o Nubank da vida, mas muito menor. Tá? Se você pega o valor de mercado, se eu não me engano, acho que o PagSeguro, o Grupo O, não tem nem ações na Bolsa Brasileira aí. Mas vamos lá, ó. Esse CDB tá falando aqui, ó, rende mais que a poupança, obviamente, graças a Deus. Rende todo dia, então tem liquidez diária e ele vai render ali todo dia. Isso aqui é legal. Tem a garantia do FGC. Essa garantia é muito boa, pessoal, porque até 250 mil reais, mesmo que o banco vá à falência, o seu risco é muito menor, porque o FGC é um seguro e ele vai te devolver o dinheiro. Então, para 250 mil reais por instituição, você tá protegido com esse seguro do FGC. Aí tá, invista qualquer valor a partir de R$1. Isso aqui você vai ver que não é tão assim. E falando aqui que tá o cartão de crédito com um limite de até 100 mil reais. Caraca, hein? Você vai afundar aí na dívida se você usar um limite desse, pelo amor de Deus, não pega esse cartão. Vamos lá, galera. O CDB é como se fosse uma poupança. Você tá emprestando dinheiro lá pro PagBank em troca de uns juros. Você tem vários bancos que você poderia emprestar o seu dinheiro. Você vai avaliar agora se o PagBank tá valendo a pena. Então ele já fala aqui que você tem que ser cliente, então você tem que criar uma conta lá do PagBank e ele colocou várias tabelinhas aqui, ó, 130% do CDI, ele vai render muito acima da poupança. Tá falando aqui que a carência é de um dia. A carência aqui eu entendo por liquidez, tá? Então você pode resgatar em um dia, se você quiser. Ele tem a liquidez diária e existe uma aplicação mínima de R$500. Então, ó, a galera que tá achando que vai com R$1 conseguir investir, isso aqui tá no 101% do CDI, tá bom? E aí sim você consegue com R$1 já começar a investir. Mas mesmo assim eu achei interessante, eu achei uma proposta interessante aqui do PagBank, uma vez que tem FGC e uma vez que tem liquidez diária, é um rendimento aí bem legal mesmo. Geralmente, quando empresas colocam um CDB tão bom assim, é porque ele é limitado, né? Ele deixa você investir no máximo lá 5 mil reais e você tem que sacar o dinheiro também em 3 meses. Esse aqui, pelo que eu vi, não é assim, tá? Olha lá as letras miúdas, ó. Tá falando aqui que a oferta do CDB 30% do CDI tem um limite máximo de aplicação de até R$1 milhão. Então você poderia entrar com 1 milhão. É claro que com R$1 milhão, o risco, né? Você não tem garantia do FGC. Então você tem que tomar cuidado aí com esse risco. Porém, para menos de 250 mil reais, parece ser um ótimo negócio. A gente vai ver na tabela lá quanto que vai render certinho as diferenças, né, conforme vai variando o CDI. E ele fala aqui que para os cálculos ele usou aqui, ó, o
CDI de 10,65%, que é o CDI atual. Lembrando, galera, quando a pessoa fala para você investir num CDB 130% do CDI, pode perceber, é porque a taxa Selic tá caindo. E ninguém é doido de dar um rendimento enorme desse se a Selic tá subindo. Você não sabe para onde ela vai. Então agora que a Selic já caiu, aí os bancos estão, opa, eu consigo ganhar aqui um dinheirinho no crédito, que a galera não paga o cartão de crédito. Então eu vou fazer a galera vir pra cá, que eu sei que vai ter um monte de gente se ferrando ali no cartão de crédito e eu vou ganhar meu lucrinho. Então é exatamente isso que eles fazem. E tá tudo bem. Você que tá aqui no canal A Cara da Riqueza, você não vai ser essa pessoa que vai se lascar no cartão de crédito aqui do PagBem. Você vai investir o seu dinheiro e aproveitar a rentabilidade, se for o caso. Tem uma coisa aqui, ó, mega importante, ó, pessoal, que o PagBank poderá antecipar o vencimento do CDB, disponibilizando o valor automaticamente na sua conta até a data que ele quiser. Ele pode fazer isso se ele quiser, a hora que ele quiser, tá? Então, olha como eles são espertos. Se a Selic começar a subir de novo, ele pega todo o CDB da galera que estava rendendo horrores ali, faz o vencimento de todo mundo, joga de volta para a conta corrente ali do banco. Então tem que ficar esperto que eles colocam esse tipo aqui de situação e é lógico, enquanto for bom pra gente, a gente se aproveita, né? Então é o que eu falo sempre para vocês, analisar caso a caso. Então é um investimento seguro, ó, você vê que tem a garantia do FGC, ó, investimento mínimo aqui lá é de R$500, tem a liquidez diária também, então parece fazer bastante sentido. Vamos agora olhar para nossa planilha de rentabilidade que eu montei aqui. Essa planilha, ó, a gente vai colocar um valor. No caso aqui, eu vou simular com R$100 mil para a gente ver o impacto disso aqui. E aí a gente vai ver quanto que rende em um dia, em 6 meses, em um ano e meio e em 2 meses aqui, galera. Além disso, a gente vai olhar todas as faixas, né? 100% do CDI, 106, 110, 120 e 130% do CDI. Olha lá. Vou colocar aqui então, ó, R$100 mil. Você vê que eu já coloquei a Selic de hoje e a planilha já calculou o CDI também, que está em 10,65. Então, olha só, 100% do CDI, em um dia você vai ter um rendimento de R$27, contra 106% do CDI vai ter R$29,39, R$30,50, R$33,28 e R$36. Então, já dá para ver que tem uma diferença aí de R$9 entre 100% do CDI e 130% do CDI por dia, se a gente fosse colocar 100 mil de investimento ali, né? Em 6 meses, olha lá, ó, 100% do CDI está em R$5.190, enquanto que o 130% está em R$6.749. Então você vê que em 6 meses, galera, você teve aí R$1.600, R$1.500 a mais só por estar no 130% do CDI. É bastante coisa mesmo. Olha lá, em um ano, você vai ter 10.650 no 100% do CDI, enquanto que o 130% do CDI, 13.845. Você vê que é uma rentabilidade bem maior. Olha lá, ó. R$3.200 a mais em um ano. Quando a gente olha 2 anos, a gente teria 22.434 no 100% do CDI versus o 130% do CDI, que vai te dar 29.164, uma diferença aí de R$6.600. Então você estaria R$6.600 a mais no lucro em comparação do que 100% do CDI. Fala se isso aqui não é bom. É maravilhoso. Então, de novo, tem todas aquelas condições que eu falei. O PagBank tá pagando mais porque o risco dele é muito maior de acontecer alguma coisa. Só que até 250 mil, você tem a garantia do FGC. Então, na teoria, se o banco falir, você pega o teu dinheiro de volta. A gente teve na pandemia 2 bancos aqui no Brasil que decretaram falência e as pessoas conseguiram acionar o FGC e pegar o dinheiro de volta, tudo bonitinho, tudo tranquilinho. Eu espero que essa aula tenha ajudado você de alguma forma. Deixa o like, se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus, e eu vou deixar aqui embaixo o link do mini curso grátis que a gente tem, que ensina aí os passos do investimento para o investidor iniciante. Então é um mini curso aí de 3 aulinhas grátis que você pode entrar aí no link aí embaixo e pegar, é só me chamar lá que eu mando o mini curso para você, tá bom? Vou deixar um vídeo aqui que complementa esse aqui, que mostra o meu maior erro usando bancos digitais na hora de investir o dinheiro. Então, com certeza, você vai continuar aprendendo e vai gostar. O vídeo vai estar aqui em cima. Te vejo lá, continue aprendendo e estudando. Até o próximo vídeo e falou!